Bom dia, doutor Valois. Tudo bem com você? Bom dia, Sinara. Está me ouvindo? Sim, tudo bom. Bom dia, Henrique. Bom dia, doutor. Olha só, eu trouxe o Valois aqui para a gente comentar um pouco sobre justamente os aspectos jurídicos desse escândalo que fizeram aí para o Flávio Dino, né? Por ele ter, por alguém no Ministério ter recebido uma familiar de preso. A primeira coisa exatamente que eu quero perguntar é isso. Houve ali, naquela matéria jornalística, doutor Valois, a criminalização do familiar de preso, você não acha? Com certeza. A criminalização do movimento de defesa do direito dos presos, criminalização da execução penal como um todo, criminalização de direitos humanos, criminalização de tanta coisa. Porque quando você taxa de criminoso toda uma reivindicação relacionada a isso, porque quem vai reivindicar direito de preso se não for familiar de preso? Porque é só olhar como está o Brasil no momento. É familiar de preso. Lugar de fala, né? Lugar de fala. Ela tem lugar de fala, não é isso? Exatamente. E olha, eu ainda vou dizer mais, porque eu mesmo já estive manchete do Estadão sendo acusado de juiz suspeito de participar de facção, porque eu estava visitando o penitenciário todo mês. Já passei por isso. No Estadão. Nossa! É mesmo? Como foi 2017, essa história? Tem um processo contra o Estadão até hoje. Como foi? Conta para a gente aí. Eles te acusaram de ligação com facção? Exatamente. O Estadão, logo depois da rebelião de 2017, que eu intermediei a pedido da Polícia Federal, saiu na manchete do Estadão: juiz que negocia o fim da rebelião é suspeito de favorecer facção. Também saiu isso. Que absurdo, gente. E você entrou e você processa o jornal por conta disso? Até hoje. Desde 2017 ainda não terminou o processo. Eu queria mostrar aqui o tweet onde a gente conversou. Já passo para você, Henrique. Onde a gente conversou. Coloca aí, Gui, por favor, o tweet, né? Porque eu estou há dias, o Valois acompanhou, eu estou há dias dizendo que essa moça jamais foi chamada de dama do tráfico amazonense. Ela jamais, eu dei um Google, gente, eu sou muito boa em pesquisa avançada no Google, tá? Eu pesquisei e não encontrei nenhum registro de que ela tenha sido chamada alguma vez na vida de dama do tráfico amazonense. E aí fiquei apertando o Estadão e continuo apertando, e o repórter acabou soltando, tá? O repórter acabou soltando, ouvi de uma fonte, achei peculiar, olha aí, ó. Quanto ao dama do tráfico, foi uma expressão usada por uma fonte. Achei peculiar e coloquei no texto. Isso aqui é muito absurdo. E aí o Valois comentou. Não, tem um comentário do Valois embaixo, Gui. Tanto não é conhecida que trabalho com o sistema penitenciário do Amazonas há 30 anos e nunca ouvi falar nessa tal dama. Então, assim, é absurdamente legal você chamar e criar uma alcunha para uma pessoa que não tem. A gente precisa dizer isso, não é, doutor? Com certeza, porque você coloca um apelido desse, do nada. Quer dizer, até porque não existe esse negócio de perenizar o crime, tornar ele permanente para sempre, como se a pessoa não pudesse cumprir uma pena e sair daquela pena também saindo daquele crime. É muito ruim para a própria sociedade. Quer dizer, você cria um apelido, você torna mais difícil a pessoa que cometeu um crime, se for o caso dela, porque nem trânsito julgado tem da condenação dela, mas mesmo que ela tivesse cometido esse crime, torna difícil você sair do crime se você cria um estigma desse, entendeu? Isso é um estigma. Quer dizer, quem cumpre uma pena no Brasil hoje já sofre muito estigma. Se você cria um apelido, você está fortalecendo esse estigma, impossibilitando a pessoa de sair. E as mulheres, eu tenho a minha pesquisa de doutorado da Universidade de São Paulo, ela tem um corte sobre mulheres. As mulheres sofrem muito mais a criminalização das drogas do que os homens, porque são elas que são presas em casas quando o marido não está, aí a droga do marido é a mulher que vai presa. Quando é do filho, é a mulher que passa mais tempo em casa, é a mulher que vai presa.
Sempre se a mulher estiver em casa e a polícia invadir a casa sem mandado, sem nada, é a mulher que vai presa. Quer dizer, a mulher ela é sempre mais criminalizada que o homem na política de drogas. Tanto que, hoje em dia, se você for ver de todos os crimes, 20%, 30% dos homens estão presos por tráfico. Nas mulheres é 80%, 90% das mulheres estão presas por tráfico. Quer dizer, é uma coisa que tem que se ver também a que ponto ela não foi envolvida com isso em razão de ser mulher, de um traficante. Eu não sei, porque tem toda uma pesquisa sociológica sobre isso. Henrique. O jornal Estado de São Paulo, que se coloca tanto numa posição aí de um veículo que está acima do bem e do mal e que parece que tenta passar às pessoas que historicamente sempre esteve do lugar certo, né? Sempre esteve do lado certo nos grandes momentos da humanidade. Eu lembrei esse fim de semana porque as críticas que vieram ao Estadão por conta dessa questão aí da matéria da tal dama do tráfico, o pessoal recuperou uma publicação de 1935, em que o Estadão anunciava, né, de forma esfuziante na manchete, importante discurso do senhor Adolf Hitler perante o Reichstag. Né? Então, assim, outrora defendeu o maior genocida que a humanidade já viu, e que o tempo todo fica se transformando. Mas, enfim, eu estou dizendo tudo isso também para perguntar para o senhor, doutor, que, assim, é claro, o senhor está aqui para falar a respeito dessa questão penal em si, envolvendo essa pessoa, porque o senhor está dentro de uma vara de execução penal e convive com isso há 3 décadas, então sabe melhor do que ninguém que esse apelido nunca existiu, enfim. Mas o que me parece mais complicado é que essa criminalização que houve de uma pessoa que nem mesmo tinha recebido uma condenação àquela altura, tudo isso ocorreu na tentativa de se tirar dividendos políticos disso, né? Porque a matéria em si, ela tentava imediatamente ligar o governo a uma presença que, assim, ela esteve lá como familiar de preso e estava apenas reivindicando melhoras de direitos ali, humanos fundamentais dentro do sistema penitenciário brasileiro. Então, assim, para piorar, isso ainda tomou um contorno político, né? Porque o jornal tentou, de alguma forma, aí, direcionar isso para o aspecto eleitoral, digamos assim. Só puxando da tua introdução, engraçado que Hitler não teve nenhum apelido. Não. O interessante disso é que eu não trabalho com a polícia nem com a atividade policial. Eu trabalho com execução penal, com direito de preso, que é o que a lei de execução penal prevê para a atividade do juiz da execução penal, a atividade de fiscalizar o direito e a execução das penas dos encarcerados. Mas as declarações do ministro Flávio Dino, e eu sou uma pessoa que respeito muito o ministro, acho ele um cara competentíssimo, as declarações dele dizendo que isso pode ter a ver com a maior fiscalização do dinheiro do tráfico, isso para mim tem muita importância, sabe? A gente está deixando despercebido e colocando o negócio só para o lado da política. Mas o que tem de droga na política no Brasil? Nós tivemos um helicóptero com 6 toneladas, um jatinho com 6 toneladas, depois outro helicóptero com 6 toneladas. Quer dizer, esses traficantes, dama do tráfico, o Zé da trouxinha, esses caras não têm helicóptero. Tá entendendo? Esse pessoal não tem helicóptero, não tem jatinho. Esse pessoal que está preso no sistema penitenciário brasileiro não tem helicóptero, não tem jatinho. E é a primeira vez que eu vejo um ministro da Justiça falar que está investigando, está pesquisando o caminho do dinheiro. Sabe por quê? É muito fácil você prender, fazer uma blitz, que nem um policial de Nova York já declarou na New York Times uma vez, que a polícia de drogas é a polícia de beijar sapos. Você vai para a rua, beija um, beija outro, uma hora você acha um príncipe. E é assim que tem sido feita a polícia de drogas, a política de droga, né? Beijar sapos, até achar um príncipe. Prende esse cara e não investiga de onde vem aquela droga, não investiga de onde vem o dinheiro, não investiga nada. Quer dizer, então eu acho essa declaração do ministro de que o Ministério passou, não sei nem se está fazendo isso, mas só o fato de estar tocando nesse assunto, de que está investigando o dinheiro, o caminho do dinheiro do tráfico, isso é muito forte, porque deve estar atingindo pessoas muito, muito importantes, muito do alto escalão do tráfico de drogas, e isso deve incomodar. É muito importante. Só fazer um pequeno parênteses. Essa matéria que o doutor se refere, que conecta aí as ações do governo federal, sob o comando do ministro Flávio Dino no Ministério da Segurança Pública e da Justiça, essa matéria é de minha autoria, eu fiz durante a semana agora, teve uma repercussão bem grande, nacional. Nós somos, inclusive, muito atacados por conta dessa matéria, mas, assim, a matéria traz um fato que é óbvio.
o Ministério instituiu um mecanismo de controle e combate de lavagem de dinheiro entre narcomilícias e entre o crime organizado ao narcotráfico, investiu 900 milhões de reais, quase R$1 bilhão até o final do mandato do presidente Lula em 2026. E as pessoas acham que não há nenhuma conexão entre as coisas. Ele não passou a ser atacado, por exemplo, relacioná-lo com o crime organizado. É claro que tem a ver com isso, né? E essas narcomilícias, inclusive, que operam sobretudo no estado do Rio de Janeiro, elas têm um interesse enorme em derrubar a figura do Flávio Dino, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É só vocês pararem para pensar quem foram os outros ministros da Segurança Pública no governo passado. Inclusive, eu menciono isso na matéria, né, que foi a nossa matéria de capa da edição semanal digital para celulares e tablets que saiu na sexta-feira à noite. Mas, enfim, é óbvio que existe aí uma conexão entre essa política do governo federal de combate à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e das narcomilícias com esse ataque à figura do Flávio Dino, que é uma figura ilibada, acima de tudo. Foi um juiz federal durante 2 décadas e é alguém que não tem nada que pese contra ele em nenhum momento da sua carreira. Não, e o Estadão, né, ele quis colar no ministro a pecha de ligado ao PCC e ao Comando Vermelho, ao mesmo tempo. Aí até o Valois tirou onda no Twitter. Coloca o tweet dele aí, Gui, por favor. Ele tirou onda no Twitter falando assim, ó, uma pessoa que diz que alguém favorece o PCC e depois de 6 meses diz que esse mesmo alguém favorece o CV, o Comando Vermelho, não sabe o que é PCC, nem Comando Vermelho, nem sabe de nada, né? Eu queria que você comentasse isso, doutor Valois, e também uma coisa que eu acho que me incomoda muito é que essas siglas, como a gente não sabe quem são, eles não têm porta-voz, eles não têm nada, elas se prestam muito a fake news e a lendas urbanas, né, doutor Valois? Não só isso, Sinara, serve para perpetuar também uma criminalidade que a gente não devia fazer isso nem como meio de comunicação, nem como sociedade, nem como justiça, porque é o seguinte, eu gosto de dar um exemplo da seguinte forma. Vamos pensar, há 20, 30 anos atrás, o José das Couve é preso com droga. Sai no jornal, José das Couve é preso com droga. Vende tanto jornal. A polícia prendeu o José das Couve. O José das Couve vai para a penitenciária. Ele é o José das Couve preso. Aí, de repente, esse José das Couve sai no jornal, preso líder da facção PCC. Vende mais jornal, não vende? Vende mais jornal. Tá? Para a polícia também é bom, porque não prendeu o José das Couve, prendeu o líder do PCC. E para a prisão, para ele na prisão, também é ótimo, porque ele chega na prisão com poder, com influência, ele é o líder do PCC. Ele não é mais José das Couve que pode sofrer violência, ele chega famoso. Quer dizer, então, como qualquer pessoa pode ser do PCC, do Comando Vermelho, você pode... Sabe, é um negócio muito difícil da gente sair, é uma armadilha social muito difícil da gente sair, porque nunca vai acabar PCC, nem Comando Vermelho, não, porque você vai prender todos, depois vai ter um outro que vai cometer um assalto, vai cometer um crime, vai estar com droga e vai dizer que ele é do PCC, porque para ele é bom estar com o PCC, e para o jornal é bom vender jornal dizendo que é do PCC. Veja que encruzilhada que a gente se meteu de difícil de sair, tá? Tem nem como desmentir. Quem é que vai desmentir? Não tem como acabar, porque, por exemplo, antigamente tinha a quadrilha da fumaça, vamos supor assim, tá? Uma quadrilha da fumaça que faz assalto. Você prendia os membros da quadrilha da fumaça, acabava a quadrilha da fumaça. Você não ia aparecer ninguém que vai cometer um assalto e dizer, olha, eu também sou da quadrilha da fumaça. Não ia acontecer isso. Hoje a gente não tem como acabar com o PCC e Comando Vermelho, nem nada, porque a gente simplesmente institucionalizou, registrou em cartório e tá aí, funciona, pode acabar todos os membros, no outro dia vai ter um outro lá que a gente nem conhece, que vai dizer que é isso aí, porque é bonito ser isso para eles. Tá entendendo? Então é bonito para a imprensa, é bonito para a polícia, porque a polícia está trabalhando em péssimas condições de trabalho, viatura sem gasolina, delegacia caindo aos pedaços, salário baixo, mas eles se enaltecem porque prenderam, não é o Zé das Couve, prenderam o líder da facção, sabe? É um negócio interessante. O professor, que é um dos fundadores do Comando Vermelho, ficou preso na Ilha Grande, ele deu uma entrevista uma vez dizendo que a Falange Vermelha, que foi que originou o Comando Vermelho, ele deu uma entrevista dizendo que
houve um assassinato na Ilha Grande, houve um assassinato, não existia Comando Vermelho, não existia Falange Vermelho, não existia nada. Isso era um nome dado lá para o grupo deles. Aí houve um assassinato na Ilha Grande, foram entrevistar o diretor não sabia quem tinha matado a pessoa, não tinha nenhuma investigação, foram entrevistar o diretor para parecer que tinha autoridade, para parecer que sabia alguma coisa. Não, isso quem fez foi a Falange Vermelha. Quer dizer, foi o Estado que fundou o crime organizado, por desconhecimento, porque, olha só, em toda penitenciária que você criar, em todo grupo humano, inclusive, você vai encontrar um líder naquele grupo humano, um pavilhão, vai ter uma pessoa que vai se sobressair, um raio, sabe? Qualquer lugar onde tem pessoas vai ter um líder. Se você transforma esse líder de pavilhão em líder de facção, em líder de criminal, em termos nacionais, inclusive, eu acho que o sistema penitenciário federal pecou muito sobre isso, sabe? Para mim, foi um dos maiores erros de política criminal do PT, foi criar um sistema penitenciário federal, onde você pega um preso do Amazonas, do Rio Grande do Norte, do Ceará, e junta tudo no mesmo penitenciário, sabe? Eu acho isso um absurdo, certo? Você nacionalizou o crime, essas facções, certo? Então, eu não lido, por exemplo, quando eu vou na penitenciária e o agente penitenciário diz assim para mim, doutor, aqui está a facção tal e aqui está a facção tal, já separei. Separou facção? Quer dizer, como é que você diz isso para um juiz que a penitenciária está lidando com a facção, está dialogando a facção para cá, a facção para cá. Eu chego com os presos, não, eu quero ver todos os presos juntos, eu quero saber de facção. Quem aqui é de facção? Não, doutor, não tem ninguém de facção aqui, não. Aqui não tem ninguém de facção, não, eu sou de facção. Quer dizer, ninguém, sabe? É a gente, nós, Estado, imprensa, poder público que está legitimando isso. O próprio Moro, senador, quando foi ministro da Justiça, quis fazer uma lei lá no pacote anticrime dele, lá, registrando em lei as facções. Quer dizer, quem for facção assim, acessado, quer dizer, não existe crime, é para a gente acabar com o crime, investigar e acabar com o crime, não é para deixar o crime existindo para sempre. Entendeu? Isso aqui é um grande problema da facção. E sobre o seu tweet, que você fala que quem junta PCC com Comando Vermelho não entende de nada. Não entende, porque nunca que o PCC vai fazer um acordo com o Comando Vermelho, vai aceitar conversar com quem favorece uma outra facção. Mano. Eles se degolam, eles se matam, eles se violentam, eles não tem acordo PCC com o Comando Vermelho. Quem conhece o sistema penitenciário sabe que só se for acordo de, eu te degolo nessa rebelião, depois eu te degolo na outra, não tem acordo. PCC e Comando Vermelho não conversam. Essa moça chamada de dama do tráfico, ela pode entrar com um processo contra o jornal? Com certeza que pode, né? Mesmo que seja condenada. Até porque criaram um apelido que vai prejudicar ela pro resto da vida. E a pessoa condenada, mesmo condenada, o que ela perde é o direito à liberdade, ela perde o direito relacionado àquele crime que ela cometeu. Cumprir pena é pagar pelo crime que cometeu. Ora, o que é crime? Não é violar a lei? Se a pessoa cumpre a pena que está na lei, depois que cumpre a pena que está na lei, ela tem o direito de seguir a sua vida normal. Quer dizer, se isso prejudica, inclusive, o direito do condenado, ela tem direito de processar, sim. Não é porque uma pessoa é condenada e cumpre uma pena que ela perde os outros direitos, todos os direitos da vida. Ela continua com os outros direitos. Inclusive o da presunção de inocência, porque se você é condenado a um crime, com relação aos outros que você é investigado, você também tem direito à presunção de inocência. Quer dizer, imagina, eu sou condenado a um crime, eu posso ser suspeito de todos os outros crimes do mundo? Não. De todos os outros crimes, eu também tenho uma presunção de inocência. Quer dizer, ela foi condenada por um crime, ela já é a dama do tráfico. Quer dizer, quantas pessoas aí têm condenado por vários tipos de crime? Quer dizer, é muito complexo. Henrique. Toda vez que eu me deparo com esse tipo de insinuação, o que eu vou fazer aqui também é uma insinuação, mas é uma insinuação que, assim, ela fica no ar, assim como essas insinuações ficam no ar também, como as que foram feitas aí pelo jornal Estado de São Paulo em relação a essa questão da suposta dama do tráfico com o ministro Dino e o governo do presidente Lula. A gente esquece muito de falar, por exemplo, de como foi parar, né, 39 quilos de pasta base de cocaína dentro do avião presidencial durante o ano de 2019. 39 por um militar, né? Por um militar. Henrique, o que me preocupa... militar da aeronáutica. Henrique, o que me preocupa não é 39 quilos, o que me preocupa é 1 quilo que estava faltando, que eu nunca vi 39 quilos, já vi 40, mas 39...
Não é? Eu queria só complementar aqui a coisa que o Henrique estava falando, porque o Valois estava dizendo aqui, né? O que tem de dinheiro da droga na política, né? O que tem. E aí ele falou assim que essas pessoas que estão presas, como essa senhora que é mulher de um traficante que já virou dama do tráfico amazonense, ela não tem helicópteros, não tem isso que ele estava falando, né? Eu me lembrei. Senador bolsonarista safe, a família dele acharam 322 quilos de maconha em caminhão da família do Jorge Safe, tá? Tio da Damares, isso tudo é desse ano, tá, gente? Tio da Damares, acharam 300 quilos de maconha no avião do tio da Damares. Mas um pouquinho mais para trás, o caso famoso do Helicoca, que eles conseguiram na justiça que não se usasse o nome Helicoca, para vocês terem a ideia. 445 quilos de cocaína, não era maconha não, hein? Cocaína num helicóptero que pertencia a um senador Zezé Perrella. Então, assim, realmente, né, Valois, não tem gente aí, não tem dama do tráfico amazonense com helicópteros e caminhões, não, né? Não, o próprio marido dela, que é acusado de ser deve ser o rei do tráfico, né? Já que ela é a dama do tráfico, deve ser o rei do tráfico, que o apelido dele é Tio Patinhas, né? E um Tio Patinhas na periferia de Manaus, cara. Ninguém conhece, ninguém nunca leu a história do Tio Patinhas, eu acho. É esquisito mesmo. É muito fácil, sabe, fazer isso com a pessoa, com uma pessoa que não tem como se defender, né? Você falou do apelido da Marta Suplicy, você falou do Flávio Dino agora, mas essas pessoas têm como se defender. Uma pessoa que não tem como se defender. Eu mesmo, né, tive como me defender, certo? Mas pessoas que não têm como se defender, é perverso isso. Eu vi a entrevista dela, até quero de novo entrar nesse assunto. Eu vi a entrevista, por isso que eu fiquei insistindo. Ela dá uma entrevista, a dona Luciane Farias, é o nome da mulher do preso. Ela dá uma entrevista e fala assim: até ontem eu era dona Lu Farias. A partir da matéria do Estadão, eu virei dama do tráfico. Então ela fala claramente que foi o jornal que inventou o apelido dela, que ela não tem esse apelido em lugar nenhum. E o doutor Valois falou que em 30 anos de justiça do Amazonas, nunca ouviu isso, não é? Nunca ouviu, você nunca ouviu esse termo. Nunca ouvi isso. Aliás, eu nem a conheço, porque eu nem a conheço. Eu sou juiz da execução penal, eu não a conheço. Aliás, eu não dificilmente eu atendo familiar de preso, porque os presos sabem que eu vou na penitenciária e atendo eles diretamente. Eu atendo os presos diretamente. Toda semana eu vou à penitenciária. Henrique. O Estadão batizando pessoas aí, dando alcunha para alguém. E é interessante que dama do tráfico, no apelido, já vem junto um tipo penal, né, que é o tráfico de entorpecente. Então, assim, você já associa a pessoa diretamente a um delito penal previsto na nossa lei penal e a coisa passa batida. Eu não tenho a menor dúvida de que o jornal Estado de São Paulo vai ser processado por isso, e se houver alguma lisura nesse caso aí, por parte, eu quero acreditar, porque eu acredito na justiça, eu acredito que o jornal vai ser condenado a alguma forma de indenização em relação a essa senhora, porque afinal de contas ela recebeu aí uma alcunha, como ela disse, até o outro dia ela tinha um nome e agora de repente ela passou a ser nacionalmente reconhecida por uma alcunha que carrega aí né? Inclusive a condenação que ela recebeu depois, posteriormente, não é propriamente uma condenação por tráfico de drogas, enfim, né, por associação criminosa. Enfim, é tudo muito, muito esquisito isso, e o Estadão, mais uma vez aí, fazendo as coisas do jeito errado. Agora, você fala que o Estadão vai ser condenado, mas no caso do Valois até hoje não foi? Ele é juiz, vai esperar a vida toda, né, não, doutor? Porque demora. Isso eu já não posso falar. Gente, essa cobertura é muito enviesada, né? Você não comentou ainda essa parte, né? Que o Demore denunciou que até a mulher ir lá no Ministério, né? Ela não havia sido condenada. O Estadão omitiu esse fato, que ela não havia sido condenada, assim
como também omitiu o fato do discurso dela. Essa parte me doeu, viu, Valois? E o Demore passou a ser atacado pelo salário por causa disso. Olha Aliás, isso. virou moda, Sinara. Se você escrever qualquer coisa, vão ligar para o Rovai para perguntar qual é o seu salário. Porque, assim, é um negócio impressionante. Eu já estou quase publicando o meu nas redes. Porque, assim, quando você escreve algo, automaticamente o Estadão tenta te retalhar perguntando qual é o seu salário. Eu não consegui entender ainda muito bem qual é a relação aí do numerário com a... Intimidação. Dizer que a pessoa recebe do governo para atacar o jornal. Mas só para terminar aqui. Então, assim, o discurso dela, essa é a parte para mim que eu fiquei mais indignada. O discurso dela no Ministério da Justiça é contra a revista vexatória em crianças. Olha assim, sabe? Você tirar a legitimidade disso. Eu acho, inclusive, Valois, que o governo errou ao não tocar nesse ponto da legitimidade da presença de uma familiar de preso na reunião. Concordo perfeitamente, Sinara, concordo perfeitamente, porque todo o discurso foi isso, não encontrou, foi o auxiliar que encontrou e tal, não foi um discurso de qual é o problema de encontrar, sabe? Esse que devia ter sido o discurso mesmo, porque são direitos humanos, ela não reivindicou nada demais, qual foi o lucro que ela teve com isso? Ela está reivindicando coisa legítima, não interessa. Mesmo que fosse, vamos supor que o ministro pegasse um grupo de presos, levasse escoltado, algemado no Ministério da Justiça para discutir com um grupo de presos os direitos humanos da penitenciária. Qual era o problema disso? Qual era o problema o ministro visitar uma penitenciária e falar com um preso? Sabe? Qual é o problema disso, cara? A penitenciária está dentro da nossa sociedade, está dentro da... A gente tenta afastar, botar na periferia a penitenciária, construir a penitenciária cada vez mais longe, mas ela é um problema social. O preso ele não nasce do nada, ele nasce da sociedade. Não adianta tapar o sol com a peneira. E complementando o que o doutor Valois está dizendo, eu queria lembrar a nossa audiência também, aqui o doutor Valois, Sinara, daquele caso da visita do ministro Flávio Dino à comunidade do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Exatamente. Em que ele foi profundamente atacado porque ele apareceu no Complexo da Maré. A impressão que eu tenho é que o terreno onde está o Complexo da Maré não é parte da sociedade brasileira, porque assim, se um ministro de Estado não pode ir ao Complexo da Maré, existe um processo profundo de criminalização e de marginalização das pessoas que não vivem dentro desse ambiente de classe média alimentado e, enfim, fomentado aí pela extrema-direita. As pessoas acreditam que aqueles sujeitos estão tão marginalizados que um ministro de Estado não pode ir ao Complexo da Maré. E se ele não pode, o presidente Lula também não pode ir ao Complexo da Maré. Enfim, o governador do Rio de Janeiro não pode ir ao Complexo da Maré. O prefeito do Rio, o Eduardo Paes, não pode ir ao Complexo da Maré. Mas assim, por que as pessoas não podem, essas autoridades não podem ir ao Complexo da Maré? É uma criminalização da pobreza de forma bizarra, assim, super potencializada, não é? Exatamente. E a Sinara falou dos helicópteros, dos jatinhos, etc., que são ricos, que possuem, né? Obviamente, não sei nem quem são, mas são ricos que possuem. E o Brasil tem uma certa dificuldade de... Os ricos honestos, vamos dizer assim, no Brasil, têm uma certa dificuldade de perceber o quanto que estão perdendo com essa criminalização. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a descriminalização da cannabis, ela está vindo por intermédio de milionários. São milionários que estão financiando, que estão discutindo, que estão abrindo empresa. Nós estamos perdendo tempo de know-how, nós estamos perdendo patente com relação à cannabis, por exemplo, que está sendo descriminalizada de forma até comercial demais nos Estados Unidos, eu acho, mas a gente está perdendo tempo. E os ricos honestos no Brasil deviam começar a discutir isso e fazer com que esses ricos corruptos que traficam droga, que tem possibilidade de interferir nessa política, percam dinheiro, porque pagando imposto, tendo que pagar imposto, saindo dinheiro do crime organizado, do mercado paralelo para o Estado, pensando-se uma forma de regulamentação dessa substância, porque a criminalização já se viu que não funcionou, a criminalização não acabou com as drogas, muito pelo contrário, piorou, agravou a situação das drogas, que os ricos com dinheiro façam como os ricos norte-americanos e comecem a discutir a própria descriminalização. Exato, eu sempre falo que tem um ponto que as pessoas não querem nunca tocar, né? Mesmo gente de esquerda, que se fosse nos Estados Unidos, o traficante de maconha seria um comerciante, né? Essa é a verdade, comerciante, ou como eles falam, entrepreneur da cannabis, né? Ele seria um empreendedor da cannabis, o traficante, se fosse lá nos Estados Unidos. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui antes de você sair, doutor Valois.
Em janeiro desse ano, você teve os perfis bloqueados pelo CNJ por conta das suas posturas, né, de você assumir posições e, inclusive, ser a favor da legalização da cannabis, né? O que deu esse processo? Eles te devolveram, pediram desculpas? Não, o que acontece é o seguinte, o processo não acabou ainda está lá no limbo, né? Então o que aconteceu foi que não foi por causa da minha postura com relação à política de drogas. Eu acho que depois daquela declaração do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, eu acho que difícil punir um juiz por se declarar a favor do debate sobre a regulamentação, porque o ministro chegou e disse, olha, qual é o problema? A pessoa chegar em casa, jantar com a família, pegar um baseado e fumar. Quer dizer, o cara falou isso no Supremo, sabe? Então é meio complicado. A justificativa legal foi por... Eu até tento entender, sabe? Porque não que eu queira aliviar a decisão que estava me punindo, mas eu tento entender o momento, sabe? Porque eu sempre fui atacado nessa questão dos direitos humanos por trabalhar com o direito dos presos, não por defender o direito do preso, porque eu não defendo direito de preso porque eu quero, eu defendo direito de preso porque eu trabalho com direito de preso, é uma função que o Estado me deu. Então, eu lido com direito de preso por trabalhar. E por ser atacado, sempre ser atacado pelo pessoal do bandido bom, bandido morto e tal, não sei o quê. E de repente, começa a prisão desse pessoal, né? Começa a aparecer a prisão desse pessoal, invadindo o Congresso, invadindo o Supremo. E eu fui um pouco irônico num momento que talvez fosse delicado para a República e tal, não sei o quê, e o juiz não pudesse se manifestar. Eu tento entender nesse sentido, mais no momento. Então, o próprio ministro que mandou bloquear minhas contas, ele mesmo voltou atrás e deu uma decisão, retificando a decisão dele, liberando as minhas contas na internet, mas mantendo a possibilidade de abertura do processo administrativo, meio que me deixando com medo, né? Que eu ainda estou com medo de falar, mas de qualquer... Está nesse ponto, entendeu? Foi nesse ponto. Foi mais porque eu fiz um curso de execução penal para recém-encarcerados. Eu comecei a explicar como é que era a remissão, que tinha que ler para poder diminuir o tempo de pena. Então, o pessoal achou irônico isso, porque o pessoal do 8 de janeiro estava sendo preso e eu estava falando de direito penitenciário naquele momento, fazendo um curso de direito penitenciário para as pessoas recém-encarceradas, né? Foi uma ironia de um desabafo que vem de muitos e muitos anos defendendo o direito de preso contra essas próprias pessoas que estavam sendo presas. Curioso que tantos juízes aí se comportam politicamente e não são processados, né? Você vai ler aí Eu nem considero politicamente isso, porque eu estou falando de direito de preso, entendeu? Olha, o momento no Brasil era... Inclusive, tem decisão da Corte Interamericana de que, quando o momento de risco para a República, qualquer... Não interessa se você é juiz, se você é promotor, você tem que defender as instituições. Na verdade, eu estava defendendo as instituições, entendeu? Estava defendendo as instituições do direito dos presos, estava me manifestando contra a invasão do Congresso, contra a invasão do Supremo. Mas eu entendo que o momento era delicado. É isso. Henrique, a gente tem uns superchats aqui, você lê? Eu não estou logado para a operação da leitura do superchat. Você coloca no ar? Então eu vou ler aqui. Olha só, a Fátima Nóbrega mandou um superchat falando: os ricos importam a cannabis e dane-se o resto. E o Jurandir faz uma pergunta para o doutor Valois. Doutor Valois, por favor, fale sobre a licença para juízes federais a cada 3 dias de trabalho. Não é um abuso? É muito abuso. E com relação aos ricos, o rico que faz uso da cannabis medicinal, ou da cannabis recreativa, cannabis de uso adulto, realmente ele pode importar. Mas o rico que eu estou falando não é esse rico. Estou falando do rico que quer ganhar dinheiro com esse comércio. Entendeu? O rico que pode, como o Jorge Soros nos Estados Unidos, que financia campanhas e debates e ganha dinheiro. O Mike Tyson hoje o Mike Tyson tem uma marca de venda de cannabis, vários produtos relacionados a cannabis. Ricos que queiram ganhar dinheiro, que estejam percebendo que o dinheiro que podia vir para o Estado tá indo para outros cantos. E esse dinheiro que podia vir para o Estado podia diminuir até o imposto deles mesmo, que são ricos que pagam muito imposto. Eles não querem nunca importar
dos Estados Unidos as coisas que prestam, né? Eles só querem importar dos Estados Unidos as coisas que não prestam. Tá aí, importa aí a legalização da cannabis, dá dinheiro, dá emprego, movimenta a economia, não é não, doutor? E com relação à licença para juízes federais, é óbvio que se passar isso, vai passar para todos os outros juízes, né? Porque sempre só é feito cascata. Então acaba que juiz vai trabalhar só 3 meses por ano. A Débora Bianchini mandou também um superchat aqui. Ensinar esse judiciário é uma vergonha. Quando o pobre ganha indenização, são 1 ou 2 salários mínimos. Quando é para eles próprios, a indenização é de 400 mil. Tem isso também, né, doutor? Henrique, você tem mais alguma pergunta para o doutor Valois? Não, eu queria só, na verdade, agradecer aí a presença do doutor, que acho que terminou aí por fechar esse ciclo que surgiu ainda na semana passada, quando a gente tratou a respeito dessa história que começou lá com aquela primeira matéria do Estadão e que depois se desenrolou aí por uma série de outras matérias, ataques, ameaças, insinuações, enfim. Eu acho que um magistrado da Justiça Amazonense que trabalha justamente na área de execução penal há tantas décadas, dizer que nunca teve conhecimento de que essa pessoa acusada, né, atribuída à alcunha de dama do tráfico, que essa pessoa nunca figurou como liderança de nenhum tipo de organização criminosa. Quando a gente ouve isso de uma figura como o Dr. Valois, o que nós entendemos é que falamos agora com quem tem aí o direito de fala, digamos assim, um juiz da área de execução penal do estado do Amazonas, que é justamente o estado dessa senhora, e ele veio trazer aqui para a gente a informação de que, de fato, as coisas não eram exatamente da forma como estavam sendo ditas, e a leitura que eu faço, essa não é uma leitura que saiu da boca do doutor, mas é uma leitura nossa, é que, de fato, isso só corrobora a tese de que o ataque ao ministro Flávio Dino foi um ataque por razões políticas. Ele acabou sendo enrolado nessa história toda. A gente sabe muito bem por quê. Escândalo fabricado. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Fórum 11h30, tá? Volte sempre. Eu que agradeço, Sinara. Um beijo, um abraço, Henrique, um abraço a todo mundo. Doutor, tchau, tchau. Tchau, obrigada.